Vocês estão acreditando? Porque a gente venceu o Flamengo, tá? A gente venceu o líder. Com o gol do Neymar. Uma partida praticamente não, vai, mas muito perto da perfeição. Praticamente, vai. Tá bom. Hoje é dia de muitos elogios. Amanhã a gente faz uma parte séria, falando as coisas, pontuando as coisas principais que não deram tão certo, mas hoje o Santos fez uma partida taticamente, repito, quase perfeita. Um time que enfrentou um adversário muito mais qualificado, que é o líder da competição, ou era, sei lá, se o Cruzeiro passa agora, mas o Santos mostrou, mesmo que não tendo um domínio com a posse de bola, ou não sendo agressivo a todo momento, que é absolutamente normal devido às condições e o contexto da partida, mostrou que o período de, pelo menos inicialmente, o período de treinos aí foi benéfico. E hoje bateu o Flamengo, repito, o Santos venceu o Flamengo na Vila Belmiro por 1-0, com o gol de Neymar Júnior. E é só alegria, velho. Hoje é só alegria. Tá louco. Ai. Partidaça de muitos jogadores, muitos mesmo foram bem. Um outro destoou um pouquinho, mas repito, amanhã a gente se aprofunda mais nisso, mas é muito bom ver o Santos competitivo, um Santos que, se não tinha a bola a todo momento, que seria normal, nas oportunidades que teve, numa bola longa, ou saindo rápido pelo chão, em menos momentos, foi mais a bola longa mesmo, o que era uma coisa normal de se imaginar. Ontem eu falei isso no pré-jogo, e deu muito certo. Criou oportunidades, no primeiro tempo, inclusive, o Flamengo teve a mais perigosa, que foi um chute do Luiz Araújo. Eu acho que o Brasão faz uma baita defesa, mas o Santos teve mais oportunidades. O Flamengo teve mais a bola, mas foram mais chances do Santos, mesmo que em contra-ataques, repito. Perdão, tô rouco de gritar. E a gente viu na Vila Belmiro a explosão com o gol do Neymar, uma alegria muito grande com a entrada do Robinho Júnior, que entrou muito bem. Se não muito bem, entrou bem. Pro menino da idade dele, fez o que dava pra fazer, quase dá uma assistência no lance de final de jogo, que o Rossi sai do gol, ele dribla o Rossi, toca pro Pituca, né? O Pituca acaba pegando fraco na bola, mas tudo bem. E, enfim, um grande jogo. Tô até perdido, cara, Mas o Santos marcou de uma forma pouco agressiva no começo, né? Subiu as linhas, e o Flamengo, na primeira escapada, criou perigo já, né? O Flamengo foi de pé em pé, saindo muito rápido, e acho que o Santos deu uma ajustada ali, demorou um pouquinho para coordenar essa primeira pressão, e até fez uns 15, 20 minutos, depois parou um pouquinho, que, repito, era normal, mas a gente não esperou tão lá atrás. Eu achei que o Santos ficou num bloco médio-baixo, né? Não totalmente baixo, e conseguia essas escapadas muito bem. Importante o funcionamento do Barreal no primeiro tempo, caiu muito no segundo, mas no primeiro o funcionamento dele taticamente e para soltar essa bola rápido também, achei interessante. O Neymar também sendo esse escape, né? Uma vez ele soltando a bola, outra vez ele arrancando até, outra que sobra para ele numa roubada, né? Ele solta pro David, enfim, e o David quase faz o gol, o Rossi faz uma bela defesa. Então o Santos teve alguns mecanismos ali interessantes, né? E na hora de marcar, achei que até teve um pequeno problema ali nas entrelinhas, né? Entre os zagueiros e os volantes, porque o Zé e o Rincon não fizeram um grande jogo. O Rincon até melhora muito no segundo tempo, mas no primeiro até tem um lance com 20 minutos que ele larga, eu acho que é o Arrascaeta, e aí a bola acaba saindo uma tabela e ela entra, e no chute é desviado, vai para escanteio. Então acho que o Santos teve um pequeno problema ali, mas a dupla de zaga conseguiu anular muito bem o Bruno Henrique dentro da medida do possível. Claro, uma outra ele escapou, teve uma aqui bem de frente, hoje eu assisti da cativa, e aqui bem de frente, ele escapa uma do Basso, até acho que o Basso erra o bote, mas assim, aquilo, grandes jogadores você não vai conseguir anular 100% do tempo, né? É dentro da medida do possível, dentro do limite ali. E acho que o Santos conseguiu. O Plata foi pouco participativo, o Wesley subiu muito, mas o Souza fez uma partidaça no Souza, conseguiu. Claro, repito também, em alguns momentos o Wesley escapou, conseguiu cruzar, mas o Souza também, do outro lado, subiu, avançou pelo lado esquerdo, cruzou, entrou na área, foi muito bem. Mas acho que defensivamente, falando ainda da parte do Wesley, as escapadas que ele deu foi quando uma hora ou outra o Guilherme não voltou. E de verdade, eu vi o pessoal criticando o Guilherme, especialmente aqui na Vila,
Talvez tecnicamente ele tenha errado algumas coisas, né? Demoraram para soltar a bola. No começo, quando ele solta uma rápida no Souza, a outra no David, ele foi muito bem. Depois acabou prendendo um pouquinho. Mas taticamente eu achei que ele fez um jogo bem interessante também. Ele voltou bastante para marcar, fechou muito bem o lado esquerdo. Correu bastante, cara. Correu bastante, para ser bem justo com ele. Perdão, repito, tô rouco. Então, dentro dessas possibilidades aí, foi um primeiro tempo interessante. Que aí, como eu falei, a gente tem uma escapada que é uma finalização do Souza pro meio da área que a zaga corta. A outra do David, que o Neymar rouba. Não é ele que rouba a bola, acho que é o Rincon, não tenho certeza. E dá o primeiro bote, ele solta já pro David, o David bate, o Rossi faz a defesa. Tivemos outra de cabeça, né, do Barreal também logo no começo, um cruzamento do Souza também, aquele abafo inicial do Santos. Que aliás, muito tempo que eu não via na Vila, talvez contra o Botafogo, mas hoje também vimos isso. Então, muito importante a gente fazer valer essa força na Vila. Coisa que eu falei no pré-jogo ontem, mas assim, esperava mais para os próximos jogos, não para hoje. Ainda bem que veio hoje. Mas enfim, voltando, o primeiro tempo até nos últimos 10 minutos mais um controle do Flamengo. Não, nos últimos 20 até. Mas aquele controle que não foi tanta pressão no Santos. Repito, tiveram chances, mas foram mais limitadas. A mais perigosa foi do Luiz Araújo, que o Brasão faz uma bela defesa. Até gravei para filmar, para fazer isso amanhã. O Santos estava com um pouquinho de problema na saída de bola curta do lado direito, porque do lado esquerdo você tem o Souza, né, um jogador muito mais técnico, e do lado direito você tinha o Escobar, que além de ser menos técnico tem a dificuldade do pé. Então, em alguns momentos o que aconteceu? O Escobar subia e o Rincon fazia essa bola aqui, alinhando perto do baço, né, para ou lançar essa bola ou cortar para dentro e usar a perna direita mais fácil. Achei uma alternativa interessante do Kleber na coletiva. Ainda não fui pra coletiva, tô gravando antes. Não sei se ele vai falar disso depois, né? Mas, enfim, depois, como eu disse, o controle mais do Flamengo, mas nada demais. E aí a gente vai pro intervalo. Volta da mesma forma, né? A equipe só muda depois, mais tarde, por volta acho que dos 20 minutos, talvez um pouquinho antes, com a entrada do Robinho Júnior e do Pituca nos lugares do Zé Rafael, que não foi bem. E... Rapaz, esqueci o outro. Quem saiu, meu Deus? O Barreal. O Barreal que realmente voltou pro segundo tempo abaixo do que ele tinha feito no primeiro até. E aí o Robinho, claro, fisicamente você via que ele tinha uma certa dificuldade de chegar na bola, de ir nas divididas, mas você percebia a inteligência na movimentação dele, porque é um fato, né? Até isso que eu já vou aproveitar e me alongar, falar um pouquinho dele. Tecnicamente ele é muito talentoso, ninguém duvida disso, habilidoso ao extremo, mas ainda precisa de massa muscular, precisa de entendimento mesmo do jogo, ainda falta um pouquinho desse entendimento, o que é absolutamente normal, um menino de 17 anos. E eu não teria colocado ele hoje ainda, sigo com a opinião, eu não vou mudar por causa do resultado, porque aí eu seria resultadista, né, e isso eu não sou. No momento que o Red Bull Bragantino empata aqui, bom resultado pra gente, empata com o São Paulo, seria bom se vencesse, né, Red Bull? Mas enfim, então, eu não teria colocado ele, mas ele entrou de uma forma interessante, né, atacando muito bem esses espaços, mais do que o Barreal, coisa que o Barreal não estava fazendo tanto, né, no segundo tempo. Até na hora de fechar, talvez ele fechou um pouquinho menos, mas o Flamengo também estava atacando mais pelo lado direito já na segunda etapa, né, então não deu tanto problema ali. E o próprio Pituca, eu não achei que ele entrou bem, né, assim, mas o Zé também não estava fazendo uma partida legal hoje, então acho que não teve muita mudança, para falar bem da verdade, né. Até o Pituca chega a aparecer mais na frente do que o Zé. O Zé ainda teve uma chance, até esqueci de comentar, né, no primeiro tempo, que ele bate igual amistoso, muito fraco, né? Foi um lance que o David, acho que cruza pra trás, né? Não, o Escobar. Ele corta, toca pra trás e o Barreal, desculpa, o Zé Rafael bate muito fraco. Partida bem ruim do Zé. Pior dele pelo Santos até agora. Mas, enfim, voltando, e aí com as entradas depois do Bom Tempo no lugar do David... Eu tô esquecendo alguém, meu Deus? Bom, se eu esqueci, vocês me desculpem aí. Acho que não, acho que depois só o Arão entra no lugar do Guilherme, mas pra fechar já, né? Mas a entrada do Bom Tempo no lugar do David foi muito importante, porque o Bom Tempo é um jogador que tá numa fase melhor, tecnicamente, fisicamente também é mais forte, e o lance do gol sai numa inteligência dele, né? O lançamento do Neymar, ou é do Ney, ou é de alguém, sei lá, tá esquecido. O Bom Tempo coloca de volta pra área, o Neymar tira 2 marcadores e bate, o Rossi espalma pra dentro. Pra quem tava falando que o Neymar só faz gol de bola parada, tá aí, um gol de bola rolando, que diferença faz? Gol é gol, gente. Pênalti, falta, escanteio, é gol. E o Neymar fez o gol. E porra, uma explosão de alegria, cara. Muita felicidade por todo o contexto da partida, contexto do gol do Neymar em si. E bom demais, né, gente? Bom demais vencer os caras. Time bom igual o do Flamengo, gente. O time do Flamengo é bom. O time do Flamengo é muito bom e não jogou mal. Foi a gente que fez eles jogarem mal.
Aliás, nem acho que eles jogaram mal. A gente fomos melhores que eles. Limitamos ele pra caramba. E foi uma baita partida do Santos. Foi quase taticamente perfeita, repito. Só não foi taticamente perfeita porque uma chance ou outra entrou. O Brasão precisou salvar depois uma cobrança de falta no segundo tempo, uma cabeçada. Contra o Botafogo, nem isso a gente permitiu, né? Por isso que eu até achei que aquela partida foi taticamente perfeita. Mas enfim, é isso, gente. Porra, eu tô feliz pra caramba. Ai, e a gente venceu. Jogador é jogador, Brasão, espetacular, goleiraço. No final do jogo, uma bola que ele sai lá na frente, igual um maluco na área e soca. É isso mesmo, goleiro maluco, velho. É isso. Ai, meu Deus. Caraca, que doideira, cara. Doideira. Eu vou até peço desculpa. Não vou fazer propaganda porque eu tô sem o notebook aqui. Eu não vou fazer a propaganda editada, mas Barraca Burger. Cupom Jogo Falado, 10% de desconto, @Barraca Burger _, Barraca se escreve com K. Eu deveria ir lá hoje, só pra comemorar essa vitória. Comer um lanche maravilhoso lá, depois de uma vitória dessa. O Caian tá pedindo pra eu ir lá no pós-jogo. Poderia ser hoje, mas eu preciso postar esse vídeo logo, não posso demorar muito hoje. Mas segue o Barraca Burger, @Barraca Burger _ no Instagram, Avenida Siqueira Campos 107 no canal 4. Lanches maravilhosos, lanches muito, muito bons, eu garanto. E vai com o cupom Jogo Falado, fala que veio do canal que você tem 10% de desconto. Fechou? Voltando, Escobar, tem que acelerar para ir para coletiva. Não fez o primeiro tempo bom, muita dificuldade com a bola no pé, mas o segundo eu achei que ele se recuperou e defensivamente foi muito bem mesmo. Só achei que ele errou feio no segundo tempo, uma bola que ele volta pro João Basso, que ele precisava ter bicado, tava nos certos 40 minutos. Não era a ideia, né, voltar com essa bola pro Basso, mas se recuperou muito bem no segundo tempo. João Basso, pra mim só não foi pior em campo porque o Zé Rafael foi o pior. Devido à expectativa e realidade, né? A gente espera muito mais do Zé. Mas ele não comprometeu também. É o que eu falei, uma bola ou outra aqui, ele deixou o Bruno Henrique escapar. Até uma bola ou outra demorou pra sair, mas ok, o jogo dentro das suas limitações ali. A gente precisa de zagueiros, né? A gente precisa de zagueiros, já falei isso. Compensação, parceiro de zaga dele, Luan Pérez. Partidaça do Luan Pérez, rebateu todas, ganhou todas pelo alto. Foi muito, muito bem o Luan. Muito bem. Eu tinha medo dele não voltar a ser o Luan de 2019. Ainda acho que ele não voltou, aliás. Acho que ele é um jogador mais lento, menos ágil. Mas talvez isso seja a consequência da idade e da lesão grave que ele teve. Mas ele tá melhorando e ainda bem. Souza, partidaça também. Gente, se vocês virem... Eu fui no Sub-20 hoje. O Santos venceu o Atlético Paranaense por 2-1, mas tá eliminado, infelizmente, do Campeonato Brasileiro da categoria. Mas o Vinícius Lira fez uma partida espetacular. O Souza também. 2 laterais, 3, tem o Rafa Gonzaga ainda um nível mais abaixo de questão de idade, não tecnicamente, porque ele ainda vai evoluir, é um baita jogador também. Mas que partida os nossos 2 laterais esquerdos da Vila, meninos da Vila, fizeram hoje. Rincon, não gostei no primeiro tempo, melhorou no segundo. Ainda, né, fisicamente um pouquinho abaixo, a idade chegou, mas eu não acho que ele foi mal, não. Só acho que um pouquinho limitado, mas no segundo tempo ele matou o jogo em oportunidades certas, subiu, roubou uma bola na frente bem importante. Gostei. No segundo tempo. O Zé foi bem mal, o Zé foi bem abaixo, o Zé pode entregar muito mais, a gente sabe, ele mesmo já mostrou isso, já falou isso. Contra o Botafogo, por exemplo, ele faz uma partida espetacular, hoje não. Mas acontece. Vou deixar o Neymar por último. Guilherme, repito, taticamente foi muito bem, tecnicamente nem tanto. Quando ele demora, começa o jogo bem, mas quando ele demora para soltar a bola durante a partida, aí não vira, né, Guilherme? O David Washington, eu também acho que poderia ter sido melhor, mas eu não achei um horror, não. Eu vi muita gente brava porque ele não tocou aquela bola pro Robinho Júnior. Eu entendo, caiu na perna boa dele, o chute cruzado para centroavante, pô, é bola boa demais. Eu entendo. Fez um papel importante de pressão, mas precisa de mais. Tecnicamente ele precisa entregar mais também. Barreal também, acho que fez um primeiro tempo muito bom, segundo nem tanto. Sumiu na segunda etapa, achei, mas taticamente ele foi muito bem, fez um papel muito interessante de fechar aquele lado direito, ele não ia sempre pro lado, ia um pouquinho mais pro meio, corredor, que não é o central e não é o direito, é entre esses, mas ele fez um papel bem interessante ali. Neymar, ele não vai mais arrancar igual ele arrancava quando ele tinha 19, 20, 21 anos, não vai. Mas é óbvio a diferença dele para os outros tecnicamente. E ele melhorando fisicamente igual ele tá, ele vai conseguir te entregar o que ele entregou hoje. Lançamentos precisos, uma outra aliviada muito boa, uma finalização que o Rossi fez a defesa de fora da área e depois o gol dele.
A única coisa é, eu acho que ele precisa soltar a bola um pouquinho mais rápido quando estiver mais próximo da área. Porque no primeiro tempo ele demora, aí acaba perdendo a bola. No segundo ele abre pro bate, depois ele espera e toca pro Escobar na perna direita. Aí complica porque não é perna boa. Então assim, só isso. Mas de resto, partidaça também do Neymar, foi muito bem. Resolveu um jogo grande. Era isso que estavam pedindo? Era isso que estavam pedindo? Tá aí. Já falei do Robinho Júnior, né? Pituca, ok, nada demais, mas também não foi mal. Não vou falar que ele foi mal, que seria injusto da minha parte. Bom tempo, entrou muito bem, papel muito importante também para marcar. E o Arão cumpriu o papel, né? Cumpriu o papel bom para estrear, tirar a nhaca, entre aspas, física, né? Mas é isso, mas no geral é isso. Vou descer pra coletiva, gente. Eu tô muito feliz, é o Santos, a gente venceu, nem vi a tabela nem nada, vencemos o líder. Esse time pode mais, com calma, vamos subindo devagar. Mas esse time pode entregar mais. E as partidas pré-paradas foram um indício disso, especialmente aquela contra o Botafogo. Com calma, os resultados vão vir. E precisa de zagueiro ainda. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Até amanhã, pessoal. Valeu!